Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas de alinhamento de chakras, de expansão e limpeza de aura, de abertura de caminhos, também com a radiestesia terapêutica e radiestesia transformacional para prosperidade, para saúde também, né, para relacionamentos. Então, eu estou aí para vocês, para todas essas categorias aí que estão lá na aba serviços do site www.astrolumine.com.br. Dá um pulinho lá e checa tudo, tem todos os detalhes, tá bom? Eu já vou começar o vídeo pedindo um joinha aí para vocês, para que esse vídeo possa ser enviado também para outras pessoas para conhecerem aí o céu dessa semana, que vai do dia 6 ao dia 12 de julho, né, em que a gente já passou pelo solstício com o ingresso do Sol no signo de Câncer, mas ainda estamos trabalhando os assuntos da alunação geminiana, que fala da nossa expressão, da nossa comunicação, do nosso pensamento, dos nossos deslocamentos, dos nossos conhecimentos, do que a gente gosta de estudar, de aprender, né, abrir a consciência, com o Mercúrio no signo de Câncer, que está agora retrógrado, né? E é um momento em que a gente vai para uma lua minguando no signo de Áries, que acontece aí no dia 7/7, às 16h28, com o Sol no signo de Câncer, em que depois de uma semana movimentadíssima aí de lua cheia no signo de Capricórnio, que a gente deve ter corrido bastante, né? Que pediu que a gente fizesse aí, iluminasse na nossa vida aquilo que a gente fez nas últimas semanas com relação à nossa expressão das emoções, né? Buscando olhar para isso com um olhar maduro, com um olhar de maturidade, não com um olhar de infantilidade ou de vítima, né? Mas olhar para aquilo que a gente se expressou, se comunicou, teve coragem, né? Porque afinal de contas, quem regeu a Lua cheia no signo de Capricórnio foi o Saturno no signo de Áries, né? Então, a coragem de colocar limites também nas relações, é dizer não, onde às vezes você estava se sentindo invadido, né? Para que você possa expressar efetivamente aquilo que vai dentro de você, né? O que você sente. E a gente teve aí o ingresso do Júpiter no signo de Leão, depois de um ano inteirinho cultivando as nossas raízes internas, justamente para que a gente possa nos expressar, a gente pudesse nos expressar na nossa originalidade, em quem realmente nós somos, porque o leão é o signo que representa o sol, e o sol somos nós, é um círculo com ponto no meio, é o eu sou. Então, é como eu expresso as minhas emoções, como eu me coloco no mundo, como eu me posiciono com autoconfiança, né? Sem ter tanto que me adequar ou me diminuir para caber numa relação, numa profissão, num trabalho, numa família, numa amizade, né? Sendo o mais autêntico possível, evitando usar máscaras, evitando fingir que eu sou quem eu não sou, para poder pertencer a algum grupo, né? Até mesmo a um relacionamento, né? Para que o outro olhe para mim, né? Porque a gente teve uma lua aí crescendo no signo de Libra, para que o outro olhe para mim e veja o que ele quer ver. E na verdade ele tem que ver quem eu sou, né? Então tudo isso foi iluminado e colhido aí nessa última lua cheia no signo de Capricórnio, que aconteceu na semana passada, mas que a gente tem que ver qual foi a minha colheita. Eu consegui me expressar? Eu me anulei? Eu calei? Eu falei? Eu me expressei com gentileza? Né? Eu me expressei com originalidade e com diplomacia? Como que eu me coloquei nas minhas relações em termos de expressão das minhas emoções? Né? O que eu fiz com relação a isso? Eu colhi bons frutos? Eu não colhi? Se eu não colhi, quais os ajustes que eu preciso fazer? Então, gente, a vida, ela não é levantar todo dia, tomar café da manhã, ir para o trabalho, pagar boleto, voltar para casa, assistir Netflix e dormir, não. Tá? A vida é um movimento de autoconhecimento constante. Nós somos um eterno trabalho em desenvolvimento. Então, a gente tem que cuidar da nossa energia, a gente tem que nos entender, a gente precisa compreender para onde a gente está indo, a gente precisa ter objetivos, sonhos, né? Porque senão a vida passa em branco. Então, a gente precisa olhar para a vida com esse olhar de autoconhecimento, de buscar compreender as coisas, melhorar a minha vida, melhorar as minhas relações, ter mais prazer com aquilo que eu faço, né? Não simplesmente ter que ganhar dinheiro para sobreviver, mas receber por aquilo que me dá prazer fazer,
né? Então, é muito dentro dessa toada que essas luas vêm falando pra gente, né? Até onde você está conseguindo se expressar e ser você, naquilo que é importante para você, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, na sua espiritualidade, né? Você está cuidando do seu espiritual, da sua energia, da sua aura, né? Porque isso tudo também trabalha a questão da atração. Então tem muita coisa aí que a gente tem que pensar sobre a vida. E às vezes o que a gente não quer é pensar sobre a vida, a gente só quer passar por ela. E na verdade ela é um presente da gente, porque nós somos seres espirituais, né, vivendo essa experiência terrena, incorporada nesse corpo aqui na Terra. Então a gente precisa aprender a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo que a gente tem o prazer de viver essa vida aqui. Então, tudo isso é o que veio trazer essa lua cheia no signo de Capricórnio, agitadíssima semana passada. Muitas coisas também aconteceram com relação ao trabalho profissional, expansão pessoal, com Júpiter ingressando no signo de Leão, uma lua cheia no signo de Capricórnio, que fala muito do desenvolvimento profissional, da prosperidade, do crescimento, né? Mas sempre lembrando que, como o Sol está em Câncer, ela é iluminada por esse Sol em Câncer. Então, o que me motiva? O que motiva a minha alma para que eu tenha sucesso na vida? Porque ter sucesso por sucesso não adianta, não traz preenchimento. É preciso ter motivação, é preciso ter o sonho realizado, é preciso ter prazer, é preciso ter alegria em fazer o que se faz. Porque se não ter sucesso pelo sucesso, a gente vai ficar sempre falando assim, falta alguma coisa, né? Então aí a gente ingressa essa semana com um movimento de várias maneiras de recolhimento. Por quê? A gente entra no momento de lua minguando no signo de Áries. Áries é um signo de muito movimento, de pressa, de energia, né? Mas minguando em Áries é justamente para minguar essa pressa, minguar essa correria, minguar essa vontade de logo chegar na linha de chegada, de queimar todas as energias nos primeiros 100 metros da corrida, né? Então, essa lua minguando no signo de Câncer, que acontece no dia 7 do 7 às 16h28, que é uma terça-feira, ela chega no momento para que a gente possa recolher, pedindo para a gente recolher a energia, como se fosse assim, o barco subiu as velas e o vento bateu e você deu uma boa caminhada. Agora é hora de recolher as velas e analisar onde você está, o que você está fazendo, para onde você está indo, né? É para onde você quer ou você está perdido? Né? Então, é tudo isso que essa lua minguando no signo de Áries traz para a gente com o Sol no signo de Câncer. É olhar para dentro para saber se eu estou seguindo a direção que a minha essência está me dizendo para seguir. Né? O que a minha alma tem para dizer. Porque a alma não grita, gente, a alma sussurra. Se a gente estiver com a mente muito movimentada, a gente não consegue ouvir a nossa alma falando. Né? Então, esse momento de recolher as energias, processar todas essas experiências que nós tivemos, que eu acabei de elencar aqui, compreender as emoções que a gente viveu, que a gente sentiu, que a gente expressou ou não durante esse tempo, né? Transformar esse aprendizado todo dessa lua, da lua nova no signo de Gêmeos, da lua crescente no signo de Libra, na lua cheia no signo de Capricórnio, e agora terminando, fechando essa lunação geminiana com a lua minguando no signo de Áries, para a gente entender e transformar tudo isso em aprendizado, em sabedoria, antes de iniciar um novo ciclo, que é justamente a lua nova no signo de Câncer, que acontece semana que vem. Né? Então, a vida ela nos convida agora para diminuir um pouco o ritmo, né? Recolher as velas do nosso barco, para escutar a voz que existe dentro da gente, que é a questão da nossa alma. Como eu falei, a alma não grita, ela sussurra. Se a gente ficar com a mente muito barulhenta, né? Ou se as pessoas, se você estiver em ambientes muito barulhentos, se você não encontrar um momento de meditação, nem que seja 5 minutos, gente, para poder fazer uma respiração consciente, né? Você não consegue escutar o que vai dentro de você. Né, o que existe por trás dos ruídos, dos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, de tudo que vai acontecendo com a gente durante a semana, tá? Aí a gente tem ainda que observar dentro dessa lua que mingua no signo de Áries, né? Tudo que foi dito, porque a gente tem o Mercúrio aí retrógrado no signo de Câncer, ele é o regente mor, né? Porque ele é o regente da lunação geminiana, que rege todo esse período das 4 luas, né? Então, o que foi dito, o que foi sentido, o que foi compreendido nas últimas semanas, o que eu expressei, o que eu não expressei, o que eu engoli saco, o que eu não engoli, e fazer um balanço de tudo isso e agir no sentido de pontuar os ajustes necessários para o futuro. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer de diferente, né? Aí a gente tem a Lua dentro dessa Lua que mingua no signo de Áries, ela estará conjunta a Saturno, que também está no signo de Áries, né? E que foi o regente da lunação de Capricórnio da semana passada.
Então, e além de tudo, a Lua em Áries é regida por Marte, que está no signo de Gêmeos. Então, isso traz tudo muito ainda aquela coisa da reflexão sobre expressar as minhas emoções para equilibrar as minhas relações. Né? Eu preciso expressar com honestidade, com originalidade. Né? Então, a gente é convidado dentro dessa questão toda, né? Porque o Saturno em Áries, ele traz essa ideia de colocar limites nas relações. O Marte em Gêmeos, que é o regente da Lua, minguando no signo de Áries, traz essa reflita. Quais são as suas atitudes? O que você tem falado às vezes sem pensar? O que você tem às vezes engolido demais sapo também? Né? Então a gente é convidado a fazer essa revisão profunda aí das nossas atitudes, Martes, né, e palavras e decisões, que aí seria o Mercúrio, regendo a lunação de Gêmeos, e também onde que a gente conseguiu ou não colocar limites nas relações, sabe, com coragem, né, para se colocar, mas sem se impor de forma agressiva, né, colocando ali os limites para dizer, ó, até aqui dá, depois daqui eu não consigo, depois daqui não dá para mim, porque senão você também não vai preencher a expectativa do outro, porque você não vai dar pé para você, né? Então não é uma semana, gente, geralmente, raramente, vamos dizer assim, que as luas minguando, as semanas de luas, as semanas de lua minguante são semanas aceleradas. Elas geralmente são semanas mais tranquilas, mais para reflexão, mais para introspecção. Então, além de tudo, essa semana tem uma lua que mingua no signo de Áries, que é um signo de pressa. Se ela mingua, ela pede para pisar o pé no acelerador. Com o Saturno fazendo conjunção com a Lua, ou seja, calma, borboleta, você ainda está no casulo, você ainda está se dissolvendo ali, você sabe de onde você veio, mas ainda para onde vai, está construindo o caminho. Né? Então, é ter calma, ter paciência, não querer queimar toda a energia já na largada. Então, não é uma semana de aceleração, é uma semana de integração de tudo que foi entendido, compreendido e expresso nos últimos dias, e compreender o que tudo isso teve de impacto comigo, nas minhas relações, e na forma como eu me relaciono comigo mesmo também, né? Aí a gente tem no dia 6, começando a semana, dia 6/7, que é uma segunda-feira, o Saturno, né? Porque o Saturno ele vai estar conjunto à Lua, na Lua minguando no signo de Áries, né? E estará fazendo uma quadratura para o Sol no dia 6, na segunda-feira, que é o Saturno em Áries, fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Câncer às 7h46, né? E aí fala mais de um momento de desacelerar, né? Mas dentro de uma perspectiva da compreensão madura de que desacelerar não é retroceder, não é dar passos para trás. Né? Desacelerar é diminuir o ritmo, é criar bases emocionais sólidas para que o futuro ele possa ser sustentado e sustentar, né, tudo aquilo que a gente deseja construir. Ser sustentado sobre tudo que a gente construiu e sustentar também o que a gente deseja construir. Né? E quais são essas bases que a gente está falando? Quais são essas bases emocionais sólidas para que esse futuro seja construído? São as bases que nascem das experiências do passado, porque tem o Sol no signo de Câncer e o Mercúrio retrógrado no signo de Câncer. Então, quais bases emocionais eu preciso construir o meu futuro? As bases que eu construí no meu passado. Né? E essas bases elas têm que estar muito sólidas para que eu possa seguir adiante. Para isso eu preciso ter curado, ressignificado. A gente teve um movimento também de ressignificação do passado aí, muito importante acontecendo, né? Então, o que a gente foi, o que a gente viveu, o que a gente escolheu, o que a gente fez, né? São todos tijolinhos que a gente vai colocando na nossa vida e que sustentam os caminhos que a gente deseja percorrer mais adiante. Então, a gente vai construindo a vida entre o passado e o presente para a gente realizar mais no futuro. Né? Então, nem tudo que desacelera, gente, essa semana está impedindo o seu progresso. Nem tudo que desacelera é dizendo para você que você está andando para trás. Os movimentos silenciosos, muitas vezes, eu diria que se você olhar para a natureza, os movimentos silenciosos da semente debaixo da terra, da lagarta virando borboleta dentro do casulo, são movimentos silenciosos, são movimentos invisíveis, que a gente realmente não percebe o que está acontecendo, mas são altamente transformadores e muito dinâmicos, mas são escondidos. Então, essa semana é como se fosse isso, são movimentos internos dinâmicos que a gente precisa compreender o processo para que a gente não queira chegar logo na chegada, ou seja, não queira rasgar o casulo da borboleta, porque senão as asas não serão fortes o suficiente para poder voar mais à frente, né? E aí, o que acontece? No mesmo dia
da Lua minguando no signo de Áries no dia 7, a gente tem às 7h54 Netuno ingressando no seu movimento retrógrado no signo de Áries, né? E aí é um convite, de novo, para desacelerar. Planetas retrógrados, eles não fazem a vida da gente andar para trás, eles pedem um desacelerar para você enxergar melhor. Sabe quando você está andando numa estrada e que você está numa velocidade muito grande e passam árvores maravilhosas do seu lado e você não vê porque você está muito correndo, muito numa velocidade muito grande? Esse momento é um momento em que a vida fala assim: olha só, não é para você voltar e ver as árvores de novo. Mas é importante que você desacelere para ver as árvores, para poder entender que você precisa olhar para os lados, para poder conhecer o seu caminho, né? Antes de seguir adiante, especialmente porque o Netuno no signo de Áries, ele colocou uma névoa aí nos primeiros passos de um novo caminho, de uma nova estrada que está sendo construída na nossa vida, e que, às vezes, quando a gente acelera na névoa, a gente pode ter passado por alguns buracos, a gente pode ter, vamos dizer assim, ou ter passado despercebido por coisas importantes na nossa vida. Então, ele chama a gente no momento, e geralmente o que acontece? Você coloca um véu ali, né? Você não consegue ver, parece que tem um véu ali do seu lado, então você não vê aquilo. Então, com o Netuno retrógrado, a primeira coisa que acontece é um choque de realidade para você poder enxergar o sonho possível. Né? Então, é um convite para poder tirar esse véu das ilusões, né? Descobrir quais são os sonhos que merecem realmente investimento, quais são os sonhos que merecem, quais são as expectativas, né? Ou, vamos dizer assim, os sonhos que merecem investimentos e os sonhos que merecem ajustes. Quais são as expectativas que precisam ainda ser reprogramadas ou replanejadas de alguma forma, né? Onde a gente está se enganando, criando expectativas altíssimas demais, porque às vezes o Netuno, ele viaja um pouquinho na maionese, então é trazer o pezinho um pouco mais para a terra. O movimento de retrogradação de Netuno é muito importante para a gente poder enxergar através da névoa com mais nitidez, né? Despertar para a nossa própria verdade interior e buscar aquele sonho que realmente tem a ver com a gente, né? Porque às vezes esse período de revisão de sonhos é muito importante, porque às vezes aquilo que parecia absolutamente claro, já tinha certeza disso aqui, pode começar a se mostrar com novas camadas de dificuldade, de não ter a ver com você tanto assim, né? O que parecia às vezes impossível pode revelar um potencial muito importante para você poder desenvolver ali. Às vezes você fala assim, não vou abandonar esse sonho porque é impossível demais. E às vezes era você que estava um pouco inseguro e cria uma autossabotagem para não realizar aquele sonho. Né? E aí o Netuno vai trazer essa realidade de auto-engano, de autossabotagem, que você às vezes estava colocando para não realizar algo que você estava sem coragem para fazer. Né? E aquilo, às vezes, que parecia promissor, pode mostrar que apenas era uma fantasia. Às vezes você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom. Aí, de repente, você dá uma olhada e fala assim, nossa senhora, que viagem na maionese que isso aqui é. Não dá certo, não. Então, é uma visão muito mais realista dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né? Até das nossas crenças, da nossa fé, em nós mesmos, inclusive, né? Da autoconfiança aí e também da busca pela confiança na entrega do caminho, né? Dentro da fé, da revisão da fé. O quanto eu estou entregando e o quanto eu estou efetivamente tentando controlar o meu caminho, tentando controlar o meu destino e deixando de viver certas situações que a vida vem me trazendo e dizendo, não, isso eu não quero porque não fui eu que decidi. E aí a vida, ela às vezes traz coisas pra gente que não é exatamente o que a gente deseja, mas é exatamente aquilo que a gente precisa. Né? Então a gente às vezes pode se sentir nesse momento que é um meio barro, meio tijolo, meio lagarta, meio borboleta, aí tá no casulo, né? Um pouco perdido, né? Porque na retrogradação é como se você desse uma freada e voltasse, né? Então, às vezes você pode ficar um pouco perdido, ela não era por aqui, é por outro caminho, né? Sem uma forma muito definida, exatamente a ideia da lagarta no casulo, né? Ela está se dissolvendo ali dentro ainda, ela não consegue enxergar ainda quem ela vai ser, qual a cor das asas, qual a força que ela terá, né? Sem saber exatamente quem a gente está se tornando nesse momento. Mas nem toda dissolução, levando para a ideia da lagarta se dissolvendo aí dentro do casulo, é uma perda. Ou perda de tempo, ou perda de direção. Né? Às vezes a gente precisa se perder de uma direção equivocada para a gente poder encontrar a direção correta. Né? E nem toda essa dissolução realmente é algo trágico, assim, a gente não precisa ficar preocupado em estar perdido, é preciso compreender o processo, é preciso resignação para aceitação do processo, né, de transformação que a gente está passando. E muitas vezes
esse processo é uma preparação para um novo nascimento. E a gente está caminhando aí para uma lua nova no signo de Câncer, que é a mãe, né? Que é a mãe que tem o filho, né? Então é realmente a ideia do novo nascer, né? E aí, o que a gente tem mais à frente aí durante a semana? Na quinta-feira, às 14h21, a gente tem Vênus ingressando no signo de Virgem. Vamos ficar tudo cri-cri no amor. O amor, ele amadurece, né? A gente para de ficar aquela coisa de Vênus em Leão, de vaidade, de quer que o outro te admire, quer ser vista e tudo mais, e vira uma coisa muito mais servil, muito mais de ajuda, muito mais de estar ao lado para construir junto, né? Ele amadurece nesse sentido, ele deixa de buscar apenas esse encantamento da paixão leonina, ele passa a construir com presença, né? Eu tô aqui do seu lado, você não quer falar nada, mas eu tô aqui do seu lado, eu te ajudo, né? Cuidado também é muito importante nesse momento. Cuidado, eu quero dizer assim, as pessoas cuidam muito mais das outras, né? Cuida mesmo, cuida de, ficou doente, leva uma sopinha, se preocupa, pergunta, tá tudo bem? Então tem todo esse, o amor é nessa via mais, né? Tem mais coerência com a questão do amor pleno, né? Do amor verdadeiro, do amor até incondicional, porque o oposto aí de virgem é o signo de peixes, né? Então, todo Vênus em virgem tem um pouquinho de peixes misturado no meio. Então, essa Vênus em virgem, ela passa a buscar mais as questões de utilidade, de consistência nas relações, de qualidade, mas também cria também um problema, porque essa questão da consistência nas relações é quando às vezes alguma coisa não parece que é tão consistente, não faz sentido, aí já começa a criar caraminholas na cabeça, entendeu? Mas de qualquer maneira, a gente deixa de perguntar para o outro, né? Quanto que você me admira, quanto que você me ama, né? Que é a questão da Vênus em Leão. E passa a perguntar, né? Como que a gente pode construir algo melhor juntos, né? Como eu posso te ajudar? Como a gente pode melhorar a qualidade da nossa relação, né? E aí faz-se uma lista, porque Vênus em Virgem geralmente faz uma lista. Precisamos fazer isso, precisamos ajudar. É um momento de ajuste nas relações muito grande, né? Então, e aí as demonstrações de afeto dentro desse perfil, elas se tornam mais práticas, né? São pequenos gestos, gente, são detalhes no dia a dia, sabe? Você já tomou seu remédio? Né? Então, são esses pequenos gestos que eles ganham importância. Se preocupar com a alimentação do outro, né? Porque Virgem fala de alimentação, fala de nutrição, fala de cuidados médicos, né? Então, o cuidado se manifesta dentro dos detalhes, né? E nos relacionamentos, o grande desafio, como eu falei, é que a gente fica um pouco cri-cri, né? Então, é evitar excesso de crítica, perfeccionismo. Às vezes, a Vênus em Virgem acha que tem que ser perfeita para ser amada, ou quer que o ser que ame seja perfeito também e exige coisas do outro que são impossíveis do outro fazer, né? E aí cria-se uma situação ali. Então, não é um momento de perfeccionismo. Quer dizer, é um momento em que a gente vai buscar isso, mas que a gente deve ficar ligado nessa questão, né? Evitar críticas com as outras pessoas, né? Isso aqui você faz todo dia, isso aqui me irrita, né? Tenta conversar de uma outra forma mais gentil, mais diplomática, né? É uma oportunidade de construir vínculos também mais saudáveis, maduros e também mais funcionais, com mais qualidade do que quantidade, né? Então, é encontrar pessoas que andem do seu lado, que tenham qualidade, não tantas pessoas assim. Não é uma questão de, como Vênus em Leão, né, ter 1 bilhão de amigos, mas é mais a qualidade da pessoa que está ali do seu lado, né? Ela está com você, ela é ponta firme, né? Vênus também fala de finanças. Esse momento é muito interessante para a gente poder organizar as finanças, porque Virgem é um signo muito organizado e planejado. Então, a gente sente essa maior necessidade de organizar as finanças, fazer planilhas, né? Planilhas financeiras, revisar alguns gastos, planejar o futuro financeiro, fazer alguns ajustes nos orçamentos, né? E também nos relacionamentos, né? Então, isso aí é a nossa Vênus em Virgem, que é muito interessante aí para o momento de lua que mingua no signo de Áries, para a gente dar uma paradinha, dá uma olhada lá no nosso fluxo de caixa, ver onde é que estão os vazamentos, fazer os ajustes necessários, dar uma conversada com o banco, né, ver onde é que você pode investir melhor seus investimentos para os próximos 12 meses, fazer uma revisão geral e replanejar as coisas. Aí o que a gente tem já para fechar a semana? No dia 12/7 às 22h25, o Sol encontra o Mercúrio retrógrado no signo de Câncer. E toda vez que o Sol encontra o Mercúrio no movimento de retrogradação, é justamente a metade da retrogradação de Mercúrio. Já chegamos à metade. Agora temos mais metade para andar, né? E esse momento mostra um momento de grande iluminação mental, né? Mas dentro do quê? Dentro do signo de Câncer. Então, o passado ele volta a falar na nossa mente, né?
volta a se comunicar com a gente, mas não para nos prender, não para repreender, não para trazer ressentimentos, né? Mas para revelar o que precisa ser curado às vezes, né? E que a gente passou batido, que a gente não curou, que a gente não ressignificou. Compreender toda essa questão do passado de uma forma muito mais clara e menos ilusória, e aproveitando que o Netuno ficou retrógrado, né, que tira o véu da ilusão, para a gente poder ter um pé mais realista do nosso passado, justamente porque a gente vai ingressar no novo ciclo de lua nova no signo de câncer. E essa lua nova no signo de câncer vai falar de assuntos do passado, de família, de sentimentos, de emoções, de proteção, de cuidado, de nutrição, de tudo isso. Então a gente precisa olhar para trás e organizar esse passado com clareza, com discernimento, né, com bastante é, realidade, para que a gente possa ingressar nesse novo período de lua nova no signo de câncer na semana que vem, com esse passado um pouco mais esclarecido. Porque às vezes a gente cria umas caraminholas na nossa cabeça que não é verdade não, tá? A gente às vezes cria umas fantasias aí e que a gente precisa dar umas esclarecidas, porque a gente às vezes fica criando uns fantasmas onde não tem, né? Coloca os esqueletos no armário que não existe. Então, essa luz, ela acende sobre o nosso passado, sobre as nossas memórias. Às vezes a gente vai lá e ressignifica conversas que a gente teve, ou a gente vai lá e tem conversas novamente com aquelas pessoas em que as coisas ficaram um pouco meio mal paradas nas questões emocionais, né, que ficou um negócio meio, né, meio amarrado ali. Decisões, às vezes, que a gente tomou, padrões emocionais que a gente construiu e que a gente precisa desconstruir. Situações inacabadas que também que elas podem retornar para a gente poder terminar essas situações, né? É um ponto bem claro, de bastante clareza dentro da retrogradação de Mercúrio. Então, a gente pode perceber, às vezes, que precisa deixar para trás certas coisas, né? Compreender também o valor de algo que a gente às vezes havia esquecido, né? De uma relação, de um sentimento, de um amor, né? E também a gente pode encontrar uma nova resposta para uma antiga questão que a gente possa ter tido, né? Alguns problemas antigos que encontram algum tipo de saída ou soluções que a gente pode trazer para o futuro. Então, essa semana traz uma reflexão muito legal para a gente, que nem toda essa transformação, como eu falei, que acontece, como é a questão da semente debaixo da terra, como é a ideia da lagarta dentro do casulo que está ali escondidinho, nasce do movimento da exposição ou da visão clara das pessoas sobre nós. Né? Algumas movimentações, transformações mais profundas, elas acontecem no silêncio, quando justamente a gente recolhe as nossas velas, né, e consegue se localizar ali para a gente poder saber qual é o próximo passo dar, já dentro de um movimento de transformação silenciosa interna, mas altamente dinâmico, né? É uma semana em que a alma dá uma desacelerada, sim, né? Mas para distinguir o que é a ilusão da verdade, que é a história do Netuno ficando retrógrado no signo de Áries, né? Além disso, a gente vai compreender também o que é passado e o que é destino para a gente poder ressignificar. Nem tudo aquilo que não me aconteceu no passado foi o destino, né? Às vezes nem aconteceu. Então, a gente tem que ter uma visão mais clara desse passado, né? E para a gente poder amar com mais presença, com a Vênus aí no signo de Virgem, né? Cuidando mais do outro, né? Tendo essa potência de estar do lado do outro e amor nos pequenos detalhes, né? Descobrindo às vezes que as raízes mais profundas que a gente consegue implementar na nossa vida são justamente aquelas que às vezes nos permitem criar asas depois. Né? Então, é como se fosse assim, é como se fosse a semente criando aquele movimento interno, criando raízes profundas no momento silencioso em que ninguém vê nada, mas são justamente essas raízes aqui que vão me permitir crescer e ser uma árvore alta, frondosa, com asas muito grandes para poder voar para onde eu quiser. Né, dentro da metáfora aí da muda, né, da semente e da árvore. Então, gente, essa semana tá lindíssima, aproveitem bastante, eu espero que vocês curtam o vídeo aí, dá um joinha pra gente, aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever no canal e aperta o sininho quando vocês se inscreverem para poder ser avisados sobre o vídeo, tá? Eu tô aí para vocês, para tiragens de tarô, mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, radiestesia terapêutica, mesa radiônica de São Miguel, radiestesia transformacional, florais e muito mais. Visita o site www.astrologia.com.br, tá bom? E dá um joinha pra gente, não esquece aí, ok? E até o próximo céu. Um beijo, tchau, tchau.